Muito bem, o Felipe Killing, destaque no mundo todo hoje, né, os 10 anos do Papa Francisco à frente da liderança da Igreja Católica, balanços, análises, reformas, a exaltação da teologia do povo, né, vertente argentina aí, da Igreja Libertadora, que é a formadora, vamos dizer assim, das convicções de Jorge Mário Bergoglio, né? Aquele que foi escolhido como Papa exatamente no dia 13 de março de 2013. 10 anos se passaram, hoje as mudanças estão sendo analisadas, né, por aqueles que acompanham mais de perto o assunto, mas de qualquer forma é notícia no mundo todo essa marca alcançada aí pelo Papa Francisco, né, Killing? Exatamente, viu, Pedro? Porque ele é um Papa que lidera reformas importantes na Igreja Católica e que traz a Igreja Católica mais perto de questões atuais. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, aí só abrir um parênteses, tem uma entrevista que ele deu à imprensa argentina e ele fala muito bem do Brasil, abre um sorriso e tudo mais, ele até brinca, né? Olha, o brasileiro tem aquela marchinha, você acha que cachaça é água? Cachaça não é água não. E dá um sorriso. Inclusive a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi justamente ao Brasil. O país tem a maior comunidade católica do mundo, mas em relação às reformas ele não tem condenado tanto a homossexualidade, ele tem falado sobre a defesa de questões ligadas ao meio ambiente, aos migrantes. Alguns críticos mais conservadores afirmam que ele está indo longe demais com essas reformas, outros críticos mais progressistas dizem que ele está demorando muito para trazer reformas importantes. Na última sexta-feira, ele até falou sobre a questão do celibato, disse que isso pode passar por uma revisão, mas é um Papa que entrou para a história ao assumir o posto depois da renúncia de um Papa em exercício, algo que não tinha acontecido na história recente da Igreja Católica, por questões de saúde, o Bento XVI, e ele não excluiu a possibilidade de também abandonar o posto se a saúde não o permitir. Ele está com 86 anos, está com a saúde debilitada, as viagens estão mais restritas, mas é um Papa carismático que lidera uma religião com quase 1 bilhão e 400 milhões de seguidores e que passa por um momento de transformação. Jornalista agora, Felipe Killing... Foi, pois não, Cláudio? Essa coisa do Papa, né? Esses 10 anos foram 10 anos interessantes. O Papa parece gente boa, etc. Tem uma visão um tanto quanto preconceituosa em relação ao Brasil e aos brasileiros. Não é a primeira vez que ele faz referências do tipo, né? Assim, a pretexto de brincar e tal. Na verdade, tem ali uma abordagem bastante preconceituosa. Agora, ele também se omite em coisas tão importantes, né? Certamente seus críticos, Killing, não mencionam, por exemplo, o papel absolutamente, como é que eu diria, omisso do Papa em relação à guerra na Ucrânia, por exemplo. Ele não assumiu, ele que talvez venha a ser a autoridade mundial enfim, vou repetir a expressão, mas não tem outra, com maior autoridade, digamos assim, ou representatividade para promover o diálogo pela paz, etc. Ele se omite em relação a isso. Talvez o estado de saúde dele contribua para essa omissão, mas de qualquer maneira o Papa, o Vaticano, tinha que ter tido um papel mais protagonista em relação a isso, né? E a omissão, inclusive, de questões políticas. O país dele aprovou, por exemplo, o aborto, e ele ficou caladinho, não falou absolutamente nada, né? E assim, eu acho até que foi uma boa decisão, mas é no mínimo curioso que a igreja que é contra o aborto tenha um chefe, tem um Papa que se omite quando o seu próprio país aprova uma coisa como essa. As pessoas falam nisso, nessas omissões do Papa, nas contradições. Ah, sim, viu, Cláudio? Muitos críticos falam dessas omissões e contradições. Ele não é um Papa unânime, apesar de ser um Papa bastante popular, mas, de fato, existem algumas questões que pesam contra o Papa Francisco. Ele enfrenta muita resistência da ala mais conservadora dentro do Vaticano. Talvez algumas atitudes dele sejam para agradar essa ala mais conservadora. Por outro lado, ele tenta uma abordagem mais progressista, e muito se debate também qual será o legado que o Papa Francisco irá deixar depois que ele abandonar o posto. Então, de fato, esses debates são abordados por aqui também.